Olá pessoal, muito bem-vindos de volta, quarto bloco. Vamos lá, princípios da prevenção e da precaução, tá bom? Professor, por que a gente não trabalha separado? É a mesma coisa? Cuidado pessoal, por favor, tenha cuidado. Alguns autores, inclusive autores conceituadíssimos, autores que estão na nossa bibliografia, vão dizer que é a mesma coisa. Trabalhar juntos, mas tem uma diferençazinha, tá bom? E deixa eu dar uma dica: OAB, exame de ordem, provas, concursos, elas normalmente, essas provas, focam na diferença dos dois. É claro, tem muito em comum, tem um tronco junto. Na verdade, eu posso dar o mesmo conceito para os dois e fazer o detalhe da diferença depois. E é basicamente o que eu vou fazer. Vamos lá. Vejam que todos dois são compostos de um prefixo pré, ou do latim prae, que significa, na verdade, prae se escreve, né? Mas diz pré também. Pré significa antes, e aí na prevenção nós temos antes de venire, antes que o dano chegue. Antes que o dano chegue. Já quando a gente fala em antes, cavere é tomar cuidado. A gente podia inclusive colocar ao contrário, né? Na tradução aqui, na nossa etimologia, é tomar cuidado antes. E antes de quê, professor? Antes do dano? Podia ser, mas talvez fique mais fácil para vocês entenderem dizer tomar cuidado antes de saber. Prevenir, precaver. Basicamente são quase sinônimos, é uma etimologia muito perto uma da outra, mas vamos lá. Qual é o conceitozinho que o professor dá para vocês nesse momento? Tanto a prevenção quanto a precaução, elas existem para diminuir riscos e mitigar danos. Diminuir riscos e mitigar danos. Pronto, olha que conceitinho legal. Uma linha, né? Tá, mas que danos, professor? Se aplicados ao direito ambiental, danos ambientais. Eu posso usar esses termos, esses princípios em outros lugares. Professor, e por que eu tenho que agir antes? Todos dois são um agir anterior. Eu vou agir para prevenir riscos e evitar ou diminuir os danos. Tá bom. Por que eu tenho que agir antes? Me permitam avançar um slide e eu volto já. Meus amigos, eu vou ter uma aula de responsabilidade civil pelo dano ambiental, onde a gente pode, inclusive, abordar um pouco mais esse assunto. Mas o dano ambiental ele tem algumas nuances, se a gente comparar com aquele dano civil que a gente provavelmente já estudou dentro da responsabilidade civil. Tá. E que nuances são essas, professor William? O dano ambiental, meus amigos, normalmente é um dano difícil de se perceber. Quando a gente olha para uma catástrofe, como aconteceu em Mariana e depois aconteceu em Brumadinho, a gente olha, professor, é muito fácil. Olha ali a lama, força, destruição. Tô vendo, professor. Mas se a gente pensar, por exemplo, na degradação da camada de ozônio, foram décadas lançando gases de CFC que começaram a reagir com o ozônio na nossa atmosfera e que acabaram ali sendo atraídos por uma força magnética para o Polo Sul, Polo Sul, e começou a desmanchar a camada de ozônio. E aí nós temos lugares já da Terra, inclusive lugares que já tem alguma habitação, como parte do Chile, com uma radiação solar elevadíssima, onde não seria comum de ter. Então demorou para se entender.
Imagine uma coisa aqui na nossa região. A gente tem essa chapada aqui, a Chapada do Araripe, né? E o Vale, normalmente nós moramos aqui perto do Pé de Serra, no Vale, ok? Já tem algumas cidades aqui no topo, mas entendam, meus amigos, cada vez que vocês olharem para a Chapada do Araripe, imagine uma grande caixa d'água, porque é um solo sedimentar altamente poroso e quando chove, a chuva... Vamos trocar de cor? Cadê, professor? Então, quando nós temos chuva, ela vai infiltrar no solo, vai chegar um momento que nós temos um solo mais rígido, essa água que está infiltrando, ela vai bater nesse lugar e ela vai escorrer e vai sair nas famosas nascentes. Só que do lado do Ceará são quase 300 nascentes no sopé da Chapada do Araripe. Tá bom, professor. E o que é que tem a ver? Imagine que determinado cidadão... Opa, o que eu fiz? Volto aqui. Imagine, meus amigos, que determinado cidadão ele decide fazer um plantio aqui, sei lá, de fumo. E aí, para que combatesse as pragas do fumo, sei lá, insetos, que mais? Fungos, etc, etc. Até outras plantas, inclusive algumas até naturais da região, nativas, que vão nascendo aqui, ele coloca agrotóxicos. Quando chover, essa chuva vai arrastar os agrotóxicos junto com a água, ladeira abaixo, solo sedimentar abaixo. Alguns vão ser filtrados, ótimo, é um serviço que a própria Chapada vai fazer para a gente, mas algumas dessas partículas vão sair na água. E daqui a pouco nós temos agrotóxicos saindo nas nossas fontes. Já vi alguns estudos apontando, meus amigos, que, claro, dependendo de cada lugar onde chover, uma água demora algo em torno de 15, 20, 30, às vezes até 100 anos de onde ele choveu até sair em uma das nascentes. E alguns não vão nem sair, vão para um lençol freático ainda mais embaixo. E aí, professor? Então imagine que o cidadão lá em 1980 usou, sei lá, o DDT. Coitado, não queria fazer mal a ninguém. Era o que tinha de mais moderno, de mais tecnológico. Provavelmente, até para ele conseguir um empréstimo no Banco do Brasil e no Banco do Nordeste, ele precisou mostrar o receituário dos venenos para o gerente do banco para que o dinheiro saísse. E aí ele plantou lá em 1980 e isso aqui começou a sair, vamos supor que agora, 2020. Vocês acham que vai ser fácil de perceber esse dano? As pessoas bebendo essa água e começando a adoecer, será que vão suspeitar da água? E quando fizerem o exame da água, será que vão suspeitar daquele agricultor lá de 1980? Difícil, né, pessoal? Difícil de ser percebido. E outra coisa, muitas vezes até é percebido, mas é difícil de ser medido. Como é que eu vou saber quantas pessoas adoeceram por conta desse agrotóxico aqui? Por conta dessa pessoa aqui. Inclusive, recomendo aí, está nas referências de vocês, mas eu deixei ali mais para frente, num feriado que a gente vai ter perto da aula de responsabilidade civil pelo dano ambiental, um filme chamado A Qualquer Preço. Tem um outro bem parecido também, que é Erin Brockovich. Assistam. O A Qualquer Preço eu até recomendo um pouco mais, que foca um pouco mais na questão jurídica, é um pouco mais plausível. Mas o Erin Brockovich também é baseado em fatos reais. E aí eles vão mostrar muito isso que eu estou falando para vocês, que
que o dano ambiental é difícil de ser percebido, é difícil de ser medido, muitas vezes difícil de ser reparado, se não impossível. Uma espécie que foi extinta, não tem como voltar atrás. Ah, professor, ainda tem ali uma clonagem, mas se a gente não tinha o perfil genético, como é que a gente vai clonar? Então, meus amigos, esses dois princípios, eles estão aí e são importantíssimos, porque eles nos lembram que o custo-benefício de evitar o dano ao meio ambiente vai sempre valer mais do que recuperar os danos. Tá bom? Mais um bloco e aí eu volto daqui a pouco para a gente encerrar a nossa aula de hoje.